Vamos lá? Depois a gente conversa mais. Guilherme, solta o som do cronômetro. Beleza, pessoal. Boa noite. Todos bem aí? Ó, Valeria aí. Tudo bem aí com todos? Ótimo, ótimo. Já estamos sabendo que o Ney vai mudar de casa, já estamos sabendo que o Marcão em dezembro vai visitar o Ney, já tivemos as fofocas em dia, depois voltaremos a ela, mas vamos para a nossa reunião. Em primeiro lugar, é uma alegria estarmos aqui, rever vocês, nessas épocas tão duras, né? Toda quinta-feira estamos aqui para agradecer a Deus tanta coisa, tanta bênção, para pedir a direção do Senhor, para cantar, para dar risada, enfim. Obrigado porque você está no Zoom aqui com a gente, né? Queria estimular você, convidar as pessoas que você tem relacionamento e faz tempo que não aparece, para a gente ter mais quadradinhos aqui. Mas, independente do número de quadradinhos, muito boa noite. Quem está à minha esquerda, que eu quero abraçar nesse momento, abrace o cara da tua esquerda. O meu aqui é o Landerci. Fala, Landerci. Landerci, o Landerci, ele acalma em pessoa, ele é a tranquilidade em pessoa. Bom, Landerci, que você está aqui. É vero. À minha direita também está um cara que é uma calma, uma tranquilidade. Ele chega, a gente nem percebe. Guilherme Robles à minha direita. Ei, Guilherme Robles. Abaixo, sabe quem está embaixo aqui, que eu quero dar um abraço, gente? Abraço o senhor de baixo. É o Taco Bell. Ah lá, Taco Bell. O delegado falou assim, Marconi, você tem mais passado do que futuro. Mas, beleza. Bom demais. E acima, quem está acima, Guilherme? Fala para nós. Deus olhando tudo que nós estamos fazendo. Deus está acima de todos nós, né? Não estou falando a frase do presidente, mas talvez você tenha algum quadradinho assim. Enfim, gente, boa noite para todo mundo, boa noite para vocês. Preparamos uma reunião com carinho, com amor, espero que você goste. Participe, preste atenção, que Deus fale ao seu coração e que nós, amigos, falamos também um para os outros. Vamos cantar? Nós vamos cantar uma música que... tem muita música que eu lembro que o Davi gostava, mas A Paz e essa aí, ele gostava muito. E eu falava para ele, essa música é música de churrasco, o Davi. E ele ficava bravo comigo, não pode brincar, não. Então vamos cantar a música de churrasco, que é qual? Como uma brasa só. Manda bala aí, Ari e Jorge, como uma brasa só.
ao sol, um grande fogo fogo faz a todos ao redor, o seu calor traz, assim o amor O de amor Deus de é. Deus é Quando você quando sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Eu quero que você conheça a felicidade, a qual para você será realidade. Assim o amor de Deus é. Quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. solidariedade. Toda quinta-feira, há algum bom tempo já, nós estamos e vamos continuar com esse momento de solidariedade. Nessa época difícil que a gente está passando, de pandemia e de tudo, o mundo tão maluco, tantas coisas difíceis de entender, mas a pandemia continua a trazer muita morte, muito desgosto, desemprego, empresas falindo, pessoas desesperadas, pessoal em situação de rua aumentando tremendamente e mortes, né? Famílias desfeitas, enfim, eu não preciso falar para você a tragédia que nós estamos vivendo. Então, esse é o momento na nossa reunião que a gente para, respira fundo, eleva o nosso pensamento ao Senhor nosso Deus e pede a ação dele, que ele venha renovar a esperança, dar força para quem precisa de força, enfim. E quem vai dirigir a palavra ao Senhor em nosso nome hoje, e que eu peço para chegar mais, é a querida Valerie. Vamos lá, Valerie. Oi, estão me escutando? Já, eu pego ele. Tá? Então vamos lá. Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer primeiro por essa reunião, por cada um que está aqui hoje, pela graça de ter nos encontrado e por sabermos a sua grandiosidade. Por isso que nós vamos agora, em momento de oração, te pedir por todos aqueles, Senhor, que estão sofrendo, que estão chorando a morte tem algum amado, Senhor, que estão em luto, que o Senhor sabe, Senhor, que para nós é muito difícil isso. Nós somos humanos, e o Senhor mesmo chorou e sabe como é difícil, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e traga a paz que excede todo entendimento em todas essas pessoas que estão sofrendo dores físicas, dores emocionais, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, consolo também e estratégia para todos aqueles que estão desesperados com falta de emprego, falta de recursos para suprir as suas famílias, Senhor, que não tem o que pôr na mesa, Senhor. Supre, Senhor, esses necessitados, os desabrigados, Senhor, aqueles que não veem luz no fim do túnel, Senhor. Eu te peço em especial também pelas crianças e adolescentes que têm que estudar distantes das escolas, que realmente é um desafio, tanto para aqueles que são os responsáveis, como para as próprias crianças, Senhor, que às vezes não têm recursos nem material para poder se entender e vão desanimando. Eles são o futuro desse país,
planeta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia. Nós te pedimos, nós sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, que nada escapa ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que o Senhor nos dê sabedoria para a gente ser como o samaritano, que nós te conhecemos, que estudamos sua palavra, que a gente possa ter dentro de nós um outro olhar para essas pessoas que precisam, mesmo que a gente nunca os viu, a gente passar, não passar de largo, mas passar e poder suprir de alguma maneira, nem que for com uma simples oração, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor haja da sua maneira maravilhosa, abrindo portas de emprego, abrindo bolsas de estudo, e também todo tipo de tratamento que pessoas estão na fila esperando, que a pandemia atrasou, que não tem nada a ver com a Covid, mas que estão tempos e tempos na fila de hospitais, Senhor. Põe a sua mão poderosa, abençoa, Senhor, abençoa esse tempo. Dá-nos graça para sermos bons representantes do Senhor aqui nessa terra, e que a gente possa realmente ser aqueles que olhem para o outro com amor. E em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão se a gente tem feito coisas achando que estamos bem e, ao contrário, não estamos te satisfazendo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo privilégio de conduzir essa oração, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Obrigada. Amém. Amém. Agora é com Amém, vocês. Valerie. E conduziu muito bem. Que oração. Que linda oração, Valerie. Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza o Senhor está recolhendo essa oração, essas suas palavras em nosso nome, acolhendo e vai dar uma resposta muito forte para todos nós. Obrigado, viu? Amém. Bom, Amém. gente, nós fizemos as últimas reuniões dentro de uma série que a gente chamou Novos Rumos. Novos rumos porque a gente escolheu alguns temas e algum de nós falava durante 3 quintas-feiras sobre esse tema e muitas vezes dividindo em grupo nesse tipo de dinâmica que algumas pessoas pediram para que a gente fizesse. Tudo bem. Hoje, na próxima reunião, a gente vai voltar meio que para a forma antiga. Lembra quando a gente fazia o diz aí? O diz aí é algum de nós pega, traz uma palavra e sem a divisão de grupo, tá? Então, nós vamos para o diz aí. O diz aí de hoje tem um tema, um tema que eu quero compartilhar com vocês, que é esse aqui. Espero que vocês estejam vendo. Tá certinho aí? Todo mundo vendo? Beleza. O diz aí, hoje, o tema é inspiração divina. Esse é o nosso tema. E quem vai quem vai nos dirigir a palavra é o nosso amigo Guilherme Robles. Por favor, Guilherme. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela confiança, né? De eu estar aqui à frente de vocês, podendo trazer alguma coisa que... Uma coisa bacana para falar entre nós. Então, eu queria já agradecer a Deus pela reunião, por cada um de vocês, por cada um, pelo que a gente está passando, por tudo que a Valerie orou, e que a gente tenha um tempo gostoso com a bênção de Deus. Então. Mas eu vou começar contando uma historinha de uma pessoa que aconteceu nos anos de 1982, nos Estados Unidos, em plena recessão, uma coisa mais ou menos igual ao crash da Bolsa em 1929, todo mundo quebrou ao mesmo tempo, foi uma loucura, algumas histórias vocês sabem como é que era, como é que foi, o sentimento de negativismo para tudo, de repente quem era milionário não era mais, quem tinha ação, aquilo virou um monte de papel, não vendia, não comprava, enfim, foi um pessimismo generalizado em todas
as pessoas, nos empresários, uma coisa doida. Não muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Hoje a gente, com essa Covid, e cada um na sua cidade está vendo um monte de gente vendendo imóvel, alugando sala, os negócios se desfazendo, gente precisando investir, mas não tendo dinheiro, uma situação dessa. E aí, tinha um cara conhecido, meio famoso, no lugar, ele era um palestrante, ele era convidado, ele era muito bom, ele era convidado para falar palestra em workshops, e empresas, de associações, e, enfim, de tudo. E ele trabalhava numa rede de televisão que abraçava 190, quase 200 estações, na costa dos Estados Unidos, assim, do leste ao oeste. Então, o cara que vivia viajando para lá e para cá, falando essas palestras, levando motivação, levando, sei lá, alguma coisa que pudesse transformar a vida das pessoas. E não foi diferente nesse lugar, ele foi convidado para falar, e quem o convidou, na hora que foi lá recepcioná-lo, ele chegou quase que em cima do horário, todo mundo já estava lá dentro, esperando o homem chegar. A pessoa falou assim: ô, fulano, deixa eu te contar um negócio aqui. A situação está muito feia. Os caras estão desesperados, tem cara aqui que não sabe o que faz. Eles largaram as coisas para vir ouvir você. Mas, pelo amor de Deus, não me vem contar piadinha. Não vem com essas historinhas, porque o povo não quer isso. Eles acham que você tem que trazer alguma coisa para eles que faça eles tomarem posição. Cara, isso aí acabou com o cara. Por quê? Porque nós todos já participamos de palestras de tudo que é jeito na nossa vida, em workshop, enfim. E o cara tem um roteiro, né? Ele prepara um roteiro, sempre ele tem lá algumas historinhas, uma piadinha, acomodar a situação, ele se acomodar perante a plateia, entender quem é que está ouvindo, o que ele vai falar. É mais ou menos assim. E ele recebe essa notícia. Ele, sim, 20 metros do microfone. Anunciaram o nome dele, ele foi para lá, passou a mão no microfone, olhou, ou seja, acabou tudo que ele tinha preparado. Por isso do nome inspiração, no meu caso, divina. Mas no caso dele, ele precisava ter uma inspiração ali, em questão de segundos, minutos no máximo. Ele foi para diante do público, sem a retórica pronta, acabou aquilo tudo que ele ia falar, sumiu, certo? E ele falou e pensou naquilo que poderia dar esse suporte, pelo menos para ele lá, naquele momento de falar. E recorreu assim, a alguma coisa que poderia só estar dentro dele, que era a experiência que ele teve da vida dele. E ele falou assim, pegou o microfone, se apresentou e falou: gente, eu escutei falar que aqui a situação está muito ruim, que vocês estão passando isso e aquilo. É verdade? Queria ouvir alguns aí falando alguma coisa. E aí ele ganhou esse tempo necessário para começar a estruturar na mente dele o que é que ele ia falar, mas foi uma inspiração. E eu vou falar por quê? Porque ele viveu isso. Ele tinha nascido no campo. Ele viveu numa fazenda, ele estava afastado já dessas coisas há mais de 40, 50 anos, mas ele nasceu numa fazenda onde o pai dele era empregado, que na época do inverno era neve pura, passavam muita fome, muito frio, com muito sofrimento. E ele passou por diversas situações. Foi dali que, durante essa palestra, ele conseguiu ter conexão com essas pessoas e culminou com finalmente, que o final não importa, porque foi no momento em que ele foi com o pai dele no banco e ele leu uma placa do que estava escrito lá, e aquilo ele traz hoje para essas reuniões, e levou para essa reunião essa coisa que ele tinha em mente quando era garoto. Ele nunca tinha pensado naquilo. Naquele momento ele pensou nisso. E as pessoas realmente partiram dali com alguma coisa de substância para poder fazer, andar. Mais ou menos ia ser um negócio tipo assim: isso vai passar e vocês vão passar. Assim como nós estamos falando com vontade de que seja verdade, de que vai passar essa Covid e que a gente vai estar numa outra situação.
Então, essa é só para embasar o que eu ia começar a falar, no sentido de que nós que somos cristãos, nós acreditamos numa coisa, numa presente que Deus nos deu, que é a Bíblia. E essa Bíblia foi, sim, inspirada por Deus. Deus guiou homens que escreveram essas Bíblias nas mais diversas lugares diferentes e épocas diferentes. Essa Bíblia chegou até as nossas mãos hoje, com o intuito de que transmitir a palavra de Deus, porque Deus deu essa palavra para cada homem que escreveu essa Bíblia. A gente já viu muitas histórias de aparecerem pessoas falando com os profetas, com outras pessoas que lideravam os povos, e inspirou essas pessoas a estarem contando essas histórias e escrevendo todos esses testemunhos aí. Aí eu fiquei pensando no que eu ia falar com vocês sobre isso. Falei, a Bíblia é um presente de Deus. Eu devo ter umas 5 ou 6. E eu posso afirmar uma coisa para vocês. Eu tenho a Bíblia, mas a Bíblia não me tem. Porque ela não está na minha mão o tempo inteiro como um verdadeiro manual. Então, a Bíblia não me tem, mas eu tenho várias Bíblias. Tem uma do não sei quem, uma da Bíblia Conselheira, outra Bíblia com linguagem nova, tem uma série, parece que cauteriza ter Bíblia demais aqui para buscar isso. E eu queria falar, Júnior, se você puder pôr o primeiro slide, sobre essa inspiração na Escritura, o que, segundo Timóteo 3:16 e 17, ele fala: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, se nós estivermos sendo instruídos na palavra de Deus, sendo corrigido, repreendido e tendo ensinamento, nós estaremos aptos e preparados para toda boa obra que a gente vier a fazer. Pode tirar, Júnior, por favor. E nesse sentido, eu queria quebrar um pouco o protocolo. Normalmente a gente fala, tal, depois divide em grupo. Eu não vou dividir grupo, a gente está muito pouca gente, mas eu também, assim como o rapaz que estava lá, eu vou querer ouvir de vocês alguma coisa. Não precisa ser nada mirabolante, mas o que vocês acham? Eu vou dar aqui alguns parâmetros para a gente conversar sobre isso. Quando a gente fala em estar inspirado ou ter essa inspiração dentro da gente está falando que essa inspiração é nada mais, nada menos do que ter a presença do Espírito Santo. Nós nos tornamos cristãos e no momento que você tomou essa posição, Deus te dá o Espírito Santo como consolador. Nós aprendemos isso em vários estudos e é isso que a gente vive e é isso que a gente tem que buscar. O Espírito Santo é a nossa fonte de inspiração para todas as situações da nossa vida. A gente tem uma série de coisas na nossa vida acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Nós temos casamento, tem família, tem o relacionamento, tem filhos, tem o emprego ou não tem o emprego, tem saúde, ela está boa, não está boa, vacinou, não vacinou. São milhões de coisas que a gente não consegue separar, parar uma coisa para tocar, resolver e fazer outra coisa. Não é que nem um carro que se arruma, ó, vou trocar as buchas do carro. Não, você tem que fazer tudo meio que ao mesmo tempo. E uma coisa ligada à outra. Como é que é para você? É fácil ir buscar essa inspiração? É fácil você tomar decisões porque você precisa tomar decisões diariamente na sua vida? Vamos falar um pouquinho, abre os microfones e fala alguma coisa que você sente, está no seu coração. Aqui é o momento da reunião, é nosso, para isso. Guilherme, Leonei, eu achei a palavra oportuna, sabe, e edificante, porque realmente é o que a gente tem que fazer.
buscar inspiração na palavra, né? Na Bíblia. E às vezes a Bíblia não está em nós, né? A gente tem a Bíblia do nosso lado, né? E eu tinha sentido falta, sabe, desse tipo de experiência, justamente de estar me fortalecendo na palavra. E teve uma palavra que se repetiu várias vezes esses dias, aquela que fala que Deus que ressuscita os mortos e traz à existência o que não existe e ainda chama pelo nome, né? Então, num momento tão difícil como esse, a palavra me fortaleceu. Foi fonte. Quem mais? Eu acho que para ter o Espírito Santo todo o tempo nas coisas da minha vida, eu preciso me policiar muito, porque em volta tem sempre alguém, alguma coisa acontecendo para desviar. Então, eu sei que sem ele, sem o Espírito Santo, não conseguiria mais viver, mas para ter o tempo inteiro a lembrança da palavra, que fala isso, eu preciso estar sempre me vigiando, porque senão eu acabo enredando nas coisas do mundo e aí esqueço, depois falo assim, tem que pedir perdão a Deus, porque como eu sabia que tinha uma solução, que eu tinha um consolo, e eu fui para o lado errado. É isso. Legal. Fala, Landerci, acho que você quer falar alguma coisa. Tá sem som agora. Acontece comigo, né? Eu acho assim, normalmente o ideal é você estar buscando, você está fazendo, estudando a Bíblia, você está lendo livros, você está participando de reuniões como essas, assim, né? Igual segunda-feira eu fui numa reunião do grupo masculino, que tinha tempo que eu não ia, e a gente acaba sempre trocando e ouvindo. Muitas vezes Deus usa pessoas para estar falando, né? Já falei que pessoas que muitas vezes nem são evangélicas nem nada, acabam falando. Eu acho que o forte é a sensibilidade, né? Que a gente tem que estar de poder ouvir. E o mais importante, ouvir só não, né? Obedecer. E obedecer que é difícil. Eu costumo, normalmente todo dia, às vezes eu acordo de manhã, eu pego meu celular e tem aquela Bíblia, eu coloco no capítulo aleatório. Tem vezes que eu não estou muito legal, aí cai naquela genealogia, aquelas coisas que não diz nada. Mas aí eu falo, então Deus está me dizendo muito aí, né? Que não está bem comigo, não. É mais forte. Mas eu acho que ao longo disso, sabe, assim, não é ter um monte de versículo na Bíblia decorado, mas é você estar vivenciando talvez um ou dois na semana. Tá. Ao longo do tempo, depois de muito tempo de vida cristã, você tem muitos versículos às vezes. E essa palavra, ela vem no momento, eu lembro muito uma vez que a Deus falou que tinha alguns versículos em mente e aconteciam situações em que ali eu lembrava e fugia. Então, eu penso nisso, você está vivendo isso, né? Não como uma lei pesada, mas você está vivendo na graça e tendo essas diretrizes, né? É isso aí. Legal. Mais alguém para agregar para a gente? Ninguém vai falar? Então posso falar. Pode falar. Para mim, na minha vida, eu não consigo viver sem essa presença do Espírito Santo, porque para mim, em primeiro lugar, é alegria. E eu não consigo fazer nada triste. A tristeza me tira minhas forças, então o que eu percebo é que a presença do Espírito, ela é, para mim, fundamental, entendeu? Então, às vezes, na correria do dia a dia, você está correndo, quando você cansa, que você já foi no seu limite, não está conseguindo mais nada, aí parece que aí você se torna um canal, né? Aí você fala, não é mais pela minha força, não é mais pela minha sabedoria, minha inteligência, né? E aí que eu acho que começa a fluir. Eu já percebi isso várias vezes na minha profissão, sabe? Tem horas que eu não aguento mais, eu tô pilhada mesmo, bolada mesmo, não tô aguentando. E, de repente, eu me vejo sendo um instrumento, a coisa começa a vazar, assim, né?
E eu percebo que não sou mais eu, né? É a presença do Espírito mesmo, que traz, sei lá, uma criatividade inesperada, uma graça, sei lá, uma coisa que envolve as pessoas. As pessoas olham para mim, tipo, nossa, né? Não é de mim. Então, só pode ser do Espírito, porque é bom, né? Passa amor para as pessoas, passa alguma coisa boa, né? Eu percebo que cativa as pessoas. Então, essa presença, para mim, é fundamental. Eu acho que é a alma do cristão, o Espírito Santo. Quando a gente se afasta, ou a gente está em pecado, ou as coisas não estão bem, você vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Até que você, lá no lugar secreto, né, em cima da sua cama, com a porta fechada, você começa a sentir a presença do Espírito e começa a chorar, né? Nos pés da cruz e se abrir, né? Eu acho que aí ele volta, né? Porque muitas vezes a gente mesmo que espanta ele, né? Para mim é isso. Alguém mais? Bom, para mim, estou passando um momento na vida em que eu vejo muito esse Espírito Santo em pessoas agindo ao meu lado, né? Então, tem aparecido pessoas em que têm me ajudado a encontrar algumas respostas para as coisas que eu tenho procurado, né? Então, eu acho muito legal. A inspiração está vindo de pessoas, né? Eu estou achando que estou passando um momento muito agraciado, né? Com muita graça em relação às pessoas que estão interagindo comigo, sabe? Então, é muito interessante, cara, porque tá uma coisa muito direta, sabe? Muito direta. Você percebe o Espírito Santo agindo diretamente em você, né? Amém. Então, é muito interessante. É o momento que eu estou passando agora. Mas Legal. é isso. Legal. Alguém mais quer falar? Eu estou achando legal essas, como cada um tem um olhar dessa manifestação do Espírito, né? Eu achei muito legal o que o Landerse falou. Eu gostei muito da Valdívia falar do fluir e do Marcão falar de vem através. Como o Espírito Santo tem essas manifestações malucas, né? Para mim, um bom tempo já, o que tem aqui onde eu moro, e o fato de ficar, às vezes, sozinho, eu tenho refletido muito, orado muito, lido a Bíblia e um monte de livro, tem sido uma experiência bem legal. E eu tenho procurado resumir todas as coisas da minha vida ao mais simples que eu possa ser. E isso é difícil. E, principalmente, tenho me desafiado, e Deus tem falado comigo dessa manifestação do Espírito, como se eu pusesse um óculos que eu só enxergasse o amor diante de qualquer situação. E eu visse através do amor. E isso é muito difícil, mas eu tenho orado por isso. E muitas vezes isso tem acontecido, de ver com os olhos do amor, até lidando com os meus cachorros, sabe? É como se fosse uma lente diferente. E acho que, inspirado pelo que o pessoal falou, eu vejo que isso é uma manifestação do Espírito de Deus também. O Espírito de Deus está me dando um óculos novo, é isso que eu quero dizer. Que bom, que bom. Alguém mais? O Deus está escrevendo, acho que a gente queria saber o que você está escrevendo. Estou escrevendo, não. Beleza? Estou pensando. Quer compartilhar, como diz na igreja? Compartilha, irmão. Não tem nada formulado, Guilherme. É um monte de coisa. Tá. Alguém mais? Então, legal, porque Oi, Guilherme.
Ô, Guilherme, Ah, eu Marlinha. estava com o microfone. Oi. Eu estava com o microfone desculpa. desligado. Desculpa. Não, então, na verdade, assim, eu nem ia falar nada, porque eu gostei do que as pessoas falaram, porque eu tenho um pouco de cada uma dessas situações, né? Que cada um falou. E quando eu estou mesmo assim, vazia desse Espírito de Deus, é sempre a ele que eu recorro. E aí, para mim, também vem sempre assim, ou vai vir uma coisa escrita, ou alguém vai aparecer, assim, naquele momento para reverter essa situação desse vazio. Eu acho que também Deus me manda recado através de pessoas, de coisas escritas, seja na Bíblia ou alguma mensagem, através, por exemplo, desse momento que eu estou aqui. Aí eu pego essa aprendizagem, esse momento que eu acho que é Deus falando comigo. Uma canção, muitas vezes me pega, uma palavra de uma pessoa, enfim, então eu vejo Deus assim, esse Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus, de Jesus, através de várias situações. E isso me conforta muito porque, como a gente vai vivendo, não dá só para ser numa epifania ou num momento X ou Y, né? É todos os dias essa aparição, vamos dizer, esse recado, né, essa mensagem. Então é isso. Muito bom. Edu? Presente. Não, um pouco de tudo mesmo que foi falado aqui. Eu creio que quando a gente aceitou a mensagem do Evangelho, que a gente teve um contato com o Espírito Santo, ferrou. O Espírito Santo se apossou da gente. E até pela própria palavra, ele está dentro de nós. E ele dá a liberdade, por amor, para às vezes a gente não querer ser muito ali aberto às coisas que ele fala. Mas no final, a gente está recorrendo, que acho que foi a Norminha que falou, no final a gente está recorrendo a ele. Ele está presente em tudo, mesmo que a gente não, mesmo que eu não perceba, que eu perceba que o negócio deu certo, ou o negócio deu errado, ou a minha evolução, e de repente vem alguém e eu estou num certo desânimo, mas vem alguém e fala comigo, e, enfim, a gente pode não percebê-lo, né? Mas ele está presente na gente, ele não desgarrou, ele está presente. Beleza. Achei muito legal o que você falou agora. Eu acho não, que às vezes e poucas, ele é tão pouco intruso que poucas vezes ele fala com a gente que dá aquela queima no coração, entendeu? Isso é ele respeita muito a gente, né? Respeita e ama, além de tudo, não é respeitar, e ama muito a gente. Então, está em todas as coisas, né? A gente que às vezes não percebe tudo, mas no nosso dia, quando a gente fecha os olhos para dormir, quando a gente abre os olhos, está ali, está sempre. Amém. Okay. Tem mais? Guilherme, deixa eu aproveitar. Alguém vai falar, né? Então deixa. Não, pode falar, fica à vontade. Não, eu só ia emendar ali que o Edu falou, e a gente percebe muito, para mim, né, nessa idade, nessa fase da vida cristã, muito mais a presença dele quando as coisas dão erradas do que até quando dão certas. Quando dão erradas, ou quando você é frustrado, quando as coisas acontecem errado, alguém te persegue,
você é ofendido, humilhado, a gente percebe claramente a presença dele, né? Parece que aumenta a conexão, né? Que Ou a gente busca, né, mais, não sei se a gente se humilha mais, mas a gente sente, a gente reconhece que tem a mão dele, né? Melhora o sinal do Wi-Fi, né? É o que é? Melhora o sinal do Wi-Fi. Ah, com certeza, com certeza. Essa conexão ela é bem interessante e mais interessante ainda porque é uma conexão divina, né? Que tô não, tá legal. O legal disso tudo que é praticamente Deus falando com a gente, né? Nos orientando, nos alertando, né? Seja em qualquer momento, seja difícil, né? Momentos fáceis, nos difíceis muitas vezes, igual a Valdívia falou aí. E acho que é por aí. Essa inspiração é algo muito bacana e a gente precisa estar sempre nessa conexão aí e estando ouvindo, né? Legal. O Espírito Santo. Ô, Guilherme. Oi. Eu vou falar um negócio que estava pensando em não falar, mas resolvi falar. Muitas vezes, eu não sei se é o Espírito Santo ou é da minha cabeça, as coisas que vêm, né? Não sei discernir. Aqui é ele, aqui não entendeu? Mas tudo bem, vai assim mesmo. É isso aí. Estou aberto. É isso aí. Mas é muito difícil discernir, né? Aham. Eu acho, Júnior, que uma coisa que ajuda a discernir é a paz, porque quando é da nossa cabeça, a tribulação não continua, e quando é do Espírito, a gente, de uma certa forma, tem paz. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer, Valdívia, te dou total razão, é o seguinte, que às vezes vem uma coisa, acho que com vocês também, como uma nuvem do sentimento, ou uma ansiedade diferente, ou uma alegria diferente, ou alguma coisa diferente. A forma que a gente traduz e embala isso em palavras é que às vezes eu não sei se eu estou interpretando e usando as palavras, ou se não é aquilo, mas tanto faz. Eu acho que eu acho que a grande maioria das vezes, e também pelo resultado, pela paz, é de Deus. E talvez se não for, o Edu falou, é uma coisa só, nós continuamos ligados. Parei de me preocupar com isso. Parei de me preocupar com isso. Eu queria falar isso aí, Júnior, assim, aconteceu comigo num acampamento de um grupo que eu participo aqui, exatamente isso sim, né? Que momento, música, todo mundo junto e tal. Aí foi interessante que um cara virou para mim e falou assim, olha, você só precisa discernir o que é sentimento e o que é do espírito. Né? Não que o sentimento seja ruim, o sentimento te dá euforia, melhor você estar lá do que se sentir para baixo e tudo, então o sentimento ajuda. Mas essa coisa da paz, eu acho que é que vai discernir mesmo, né? O que é do espírito e o que é sentimento. Porque sentimento parece que é uma coisa meio que passa. E essa coisa do espírito fica, né? Fica ali falando, e a coisa fica bem forte ali, né? Assim, e vai mais além. Está faltando 3 pessoas falarem. Se vocês quiserem falar, será muito bem-vindo. Ou se quiserem falar em outro momento, também. Estamos livres aqui. Fala, Ari. Vou ficar sem falar para dar liberdade para os outros ficar sem falar também. Se sobrar só um, né, vai ficar chato. Lembrando um versículo, até eu entrei aqui no celular do Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu sempre achei interessante essa comparação que é feita aqui entre o vinho e o Espírito. Né? O que o vinho provoca? Né? O que ele faz? Ele solta a gente, né? Ele deixa a gente soltinho, aberto, né? Para conversar, para falar com as pessoas. Né? E aqui ele sugere a gente se encher do Espírito em vez de se encher de vinho. Né? E você vai estar mais solto, né?
vai estar com o coração mais próximo do teu irmão, daquele que está junto de você, né? E é muito legal, né? É muito... Porque nós temos, nos momentos mais difíceis, a gente tem a tendência a fazer uma casca e se isolar um pouco, né? Ou isolar bastante. Agora, o Espírito, ele quebra isso, né? Ele abre a gente. Então, só isso. Beleza. Quem mais? Bom, assim, eu estou super feliz. Eu acho que a reunião atendeu totalmente, pelo menos os meus objetivos. Acho que eles ficaram mais claros agora, porque eu não esperava isso, mas a gente só teve aqui respostas positivas daquilo do que eu ia falar. Eu vou terminar de falar aqui, mas poderia ter terminado agora com uma oração, porque nós fizemos um momento terapêutico de pura comunhão, onde as pessoas puderam ver nas palavras do outro, ações, o que cada um falou, as coisas, e se identificou com isso. Sabe, só tem por um único motivo, que todos nós temos o mesmo espírito. Então, a sequência do que eu queria falar, que vai ser legal, é assim: a gente tem esse Espírito Santo, ele já habita dentro da gente. Ele, muitas vezes, deixei ele enclausurado, tipo, olha, esse assunto aqui eu sei mais. E sempre deu errado, como disse a Valdívia. Então, mas a liberdade eu tive. Que bom que Deus permite que a gente cresça, tomando essas pancadas na cabeça, e ele lá com amor falando, cara, não era para você ter feito, mas eu não podia interferir. Ele não entra e não faz aquilo que você não pede. É um Deus de amor, um Deus respeitoso. Alguém falou aqui sobre isso. E aí tem mais um versículo, Júnior, que vai sacramentar isso que a gente vivenciou agora. Você pode colocar? Está em 1 Coríntios 2, 12 e 13. Ele diz assim lá, ó, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Deixa ainda aí, Júnior, eu queria reforçar alguma coisa aqui. Quando a gente tem recebido coisas de Deus, eles têm nos dado isso de forma gratuita. O Edu falou a semana passada e a outra a respeito da meritocracia. E aqui, olha, gratuitamente Deus está nos dando coisas. Que coisas são essas? O ensinamento, a instrução, a repreensão, aprender na justiça, aquilo que a gente viu lá em cima, para que a gente ensine com palavras do Espírito Santo verdadeiro. Então, aqui a gente acabou de fazer, se quiser pode tirar, Júnior, a gente acabou de exercitar essa situação. Porque, de uma maneira ou de outra, cada um de nós aqui está sendo ensinado pelo Espírito, está sendo instruído, ou é na reunião, ou é na sua igreja, ou é no grupo de estudo, ou é num relacionamento, ou é na postura de alguém que fala com o Marcão e leva uma palavra que ele se sente inspirado, ele se sente protegido, ele se sente atendido, guiado, ou seja, ensinado. E quando ele fala assim, também, delas também falamos. O que nós falamos? De quem? Das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, esse ensinamento. E aqui ele deu esse ensinamento para nós, e a oportunidade que nós tivemos nesta reunião foi de não reter esse ensinamento, muito pelo contrário, agregou o que cada um falou naquilo lá e jogou para o outro. E nós temos que fazer isso. Essa é a nossa... Quando Deus falou, levem a mensagem, e quando Deus inspirou os homens para escrever a Bíblia, para que a mensagem fosse divulgada, foi com esse intuito.
Uma vez que o Espírito Santo dentro, a gente entende o que é isso. Você não sabe direito explicar como vem, mas é um negócio que vem de alguém que está lá para testemunhar Deus, Pai e Jesus Cristo. Testemunho do trio, da Trindade. Está lá dentro. É ele que sabe ajudar a gente a entender tudo isso que nós vivemos no dia a dia, com todas as dificuldades de um relacionamento. É difícil ficar 100% do dia, 24 horas, sem você fazer uma besteira, sem você falar, perder a cabeça por uma coisa ou outra, ou você tomar uma decisão errada, ou você está estressado por uma outra coisa lá. É complicadíssimo. Está lá o Espírito Santo para nos ajudar, e Deus sabe disso. E como disse aí, o próprio Edu falou, não é uma coisa que ele vem com um facão para te, como é que fala? Penalizar pela situação. No entanto, o que a gente precisa muito fazer o tempo todo é prestar atenção se esses ensinamentos eles estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, se eles estão ou não, né? Se é pela sabedoria humana. Aí eu faço essa crítica com relação a pessoas que tomam o poder e posições de destaque na igreja, né? O pastor ou a pastora que manda matar o marido, o pastor que rouba, o pastor que abusa de mulheres, abusa de crianças, né? Então, essa sabedoria humana não nos interessa. Por isso que a gente tem que estar alerta. Às vezes, o fulano me deu um conselho para fazer uma coisa. Põe a prova, coloca na mão de Deus. Vamos ver o que Deus confirma, né? A gente não sabe o que é, como o Júnior falou. Eu sinto uma coisa que eu quero fazer, não sei direito o que é, mas vamos colocar Deus. Vai na frente comigo. Se for para ir, confirma, nós vamos. Era essa a ideia. E aí, para finalizar, eu queria desafiar vocês, essa semana, a gente está podendo exercitar isso. Uma vez que Deus está dando para nós a oportunidade de estar sendo ensinado, inspirado por Deus, que a gente não retenha isso, mas você possa fazer um ato. Olha, eu vou ligar para uma pessoa. Eu não tenho o dom de, quando eu ligar, começar a conversa, mas eu tenho o dom de receber um telefonema. Então, vamos falar isso com Deus. Seja lá o que for. Escreve, faz ou não faz, mas algo que você possa fazer pelo outro. E aqui, só para terminar com uma coisinha que eu li, que eu achei incrível, eu nunca ter pensado nisso. E não sei se vocês pensaram também. Quando Deus criou o homem, ele criou Adão, e todos sabem da forma como foi, Adão se sentiu lá sozinho e foi criada a Eva, de uma costela dele. Mas vocês pararam para pensar que assim, o Adão, ele nunca se viu. Não sabia como era o rosto dele. Ele não tinha um espelho para olhar se o olho dele era verde, se combinava, se era simétrico, se ele não era vesgo, se a orelha estava certa com relação à cabeça. A Eva não sabia se ela tinha sobrancelha, se o nariz era torto, se os dentes eram mal feitos, sabe? Uma coisa, não tinha espelho. Porque o ser humano não foi criado para olhar para si. Ele foi criado para olhar para o outro. Mas hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo o para mim. Eu vou viver para mim. A gente tem visto isso nessa política maluca, nas situações todas financeiras, tudo isso, cada um está procurando resolver o seu problema e se salvar. Então, hoje nós temos espelho de cristal, tem espelho em tudo que é lugar para você se ver, você olha para você. O que eu queria desafiar é que a gente olhe para o outro. Não no intuito de ir lá salvar o cara da Covid, não é isso, mas olha para o outro que está mais próximo. Nós somos próximos, mesmo distante, mas nós temos uma coisa que nos une muito forte. Então, um telefonema. Pensei numa música que foi muito bacana, eu queria dedicá-la a você. Escuta ela aí. Ou qualquer coisa que vier à sua mente, desde que você faça com amor. Eu queria desafiar cada um de vocês, e de mim também, junto com você, a gente fazer isso.
Então, eu queria terminar com uma oração, e aí a gente vai cantar uma segunda música, que para mim, essa música mexe muito comigo, eu gosto demais, sei que outras pessoas também. Tá bom, gente? Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, te agradeço por esse momento, Pai, pelo privilégio de estar reunido com os meus irmãos, estar ouvindo, Deus, de cada um deles e ouvir a plena expressão de que o Senhor está dentro de cada um, o Senhor está ávido por nos ajudar, nos instruir, nos ensinar, ávido por nos querer bem, nos estar, o Senhor quer que a gente esteja bem. Então, Deus, que a gente possa buscar isso, esquecer as coisas que o mundo faz para nos atrapalhar, que a gente não seja fraco e não fique fraco dando atenção a essas coisas, mas possa ter a verdadeira paz e tranquilidade, buscando da fonte única e verdadeira, que é o Espírito Santo de Deus, testemunha o nosso Deus, Pai, Jesus Cristo. É em nome de teu Filho que eu oro por cada um aqui, que representam suas famílias, e que essa bênção transcorra através de cada um, seja um canal de bênção na vida de outros, Pai, de amigos que podem estar longe, precisando de uma palavra, de um telefonema, de uma atenção. O Senhor nos lembre durante a semana de fazer esse exercício, que possamos, semana que vem, contar o que o Senhor fez de milagres nessas pequenas atitudes. É em nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, Guilherme. Muito bem, muito obrigado. Que tempo legal que você proporcionou para nós. Obrigado e amém.